Olá a todos. Hoje o tema é sobre NR1. Você já ouviu falar? Há meses eu ouço muito falar sobre NR1, mas tem muita coisa para a gente entender melhor, principalmente você, empresário, empresária, que de uma certa forma pode ser impactado, e é essa conversa que a gente vai ter hoje para entender o que está acontecendo, quais foram as mudanças e se isso é importante para a minha empresa ou não. E eu posso já dizer de antemão, é sim, é muito importante. Para essa conversa hoje, eu estou aqui com a doutora Isabel Sinegaglia Rori. Ela é psicanalista, fundadora da Bel Terapias e também uma implementadora da NR1. Ela vai conversar com a gente sobre quais foram essas mudanças, quais são os diagnósticos e o quanto isso é importante para você, empresário. E com essa conversa, que a gente sabe que também tem um impacto no jurídico, eu estou hoje também com a doutora Fernanda Plateiro. A doutora Fernanda Plateiro, ela é LLM em Direito Empresarial e conselheira pelo Easy Business School. Vai ser uma conversa bastante esclarecedora e que eu tenho a honra de estar com essas duas mulheres hoje para falar sobre NR1. Muito obrigada pela presença de vocês, eu estou muito feliz. Nós que agradecemos, Ana. Obrigada pelo convite. Para iniciar, eu vou começar com você, Isabel, sobre, afinal, o que é a NR1, o que mudou, o que não mudou, porque a NR1 já existia, a NR1. Sim. Mas, afinal, o que é e o que houve de mudanças, mais para a gente aquecer e entender melhor? Eu acho fundamental a sua pergunta, porque nós temos aí milhões de empresas aqui no Brasil e precisam de ouvir muitas coisas para conseguirem se localizar, né? Eu faço NR1, eu não faço, então vamos lá. NR, uma norma de regulamentação. O que é uma norma de regulamentação? Nós temos no Brasil 38 normas de regulamentação. A NR1, ela surge lá na década de 70, então daqui a pouquinho ela está fazendo 50 anos. E ela vem passando por atualizações. Em 2024 ela teve uma atualização, aí o governo prorrogou mais um pouquinho, e mais um pouquinho, e chegamos na data de 26 de maio. Então, antes de falar sobre a NR1, eu vou fazer uma pergunta aos empresários. Hoje você está regular ou irregular com a sua empresa? Ai, meu Deus do céu, que difícil, hein? Então, eu vou aproveitar o regular e o irregular e falar com a nossa parte aqui jurídica, né? Fernanda, é para todo mundo a NR1? Isso eu ouço muito do que eu conversei com alguns empresários, uma dúvida. Eu preciso me preocupar com essas mudanças da NR1? Eu posso não ligar para isso agora? Conta pra gente. Olha, Ana, eu vou te dizer que quem não fez nada e está achando que não precisa fazer porque tem uma empresa pequena, está na hora de correr. Não é para correr desesperadamente, mas é uma urgência real. Né? A NR1 ela é para todos, sim. E até complementando um pouco o que você falou, Bel, a NR1 ela é a mãe das normas. Né? A NR1 realmente ela já está aí há décadas e ela veio para falar sobre as questões de saúde, as questões químicas, biológicas, de ergonomia dentro das companhias. E agora a inovação é que ela vem tratar também dos riscos psicossociais. Então, é mais um risco, né, que vem agregar valor à NR1 e que vai começar a ser fiscalizado e deve ser mapeado. Quem não fez nada, portanto, deve acelerar essa implementação. Já está atrasado. Né? Então, assim, a gente tem o Ministério do Trabalho, desde 2024, com a portaria 1416, alertando sobre a NR1. O que aconteceu é que o empresariado, às vezes, aposta na nova data, postergação. E, realmente, a NR1, com os riscos psicossociais, foi postergada algumas vezes, agora não mais. Então, desde ontem, quem não implementou nada de risco psicossocial está atrasado. E o está atrasado, nesse caso, tem um impacto jurídico para a empresa? Tem vários impactos, Ana, vários impactos. Eu vou falar, assim, desde autuações e multas, com impactos internos também, que a gente tem que considerar, de riscos individuais trabalhistas, o risco perante o INSS. A gente vai falar um pouco de cada um deles depois, mas, assim, precisa acelerar, precisa levar a sério. Porque agora a gente tem, nesse momento, dia 27 de maio, fiscais do Ministério do Trabalho, que estão alocados nas delegacias regionais de trabalho, com a prancheta na mão, visitando as empresas. Fazendo uma auditoria? Fazendo uma auditoria. Isso é importante, né? Não dá para postergar ou adiar.
Empresários, não adiem. A NR1 começou ontem. Então, quem não fez nada está atrasado. É agora. Não tem mais prazo, não tem mais postergação. Agora é hora de agir para criar um cenário preventivo na sua empresa. Agora eu vou contar para vocês uma questão que, para mim, me gerou uma certa dúvida. Eu comecei, até porque eu estou investigando, para falar sobre NR1 bastante, lendo muito sobre o tema, para poder sentar com vocês. E eu comecei a ver que tem muitas ofertas sobre como implementar a NR1 na sua empresa, o que fazer, e de todos os tipos, de todos os formatos, que às vezes com um clique na internet eu consigo implementar. Bel, me conta sobre essas ofertas, como é que o empresário pode saber o que é uma escolha correta ou não, e como é que deve ser essa implementação de NR1? Um ponto adicional, eu estou aqui com uma advogada e com uma psicanalista. Isso, para mim, me chamou bastante atenção, que são duas áreas que conversam nessa implementação. Sim. Os critérios, vamos dizer assim, da implementação. Vamos lá, o que é implementar? Olha, empresário, é ajudar você a organizar o trabalho, a gerenciar o trabalho na sua empresa. A NR1, ela deriva lá da NR17, onde ela fala da ergonomia. A ergonomia é uma ciência que estuda o homem e as suas relações com as máquinas, com a ferramenta, com o trabalho, com os processos trabalhistas, enfim. É infinito e muito importante a questão da ergonomia abordada na NR17. Agora, é colocado, né, nova NR, que é atualizada, porque ela, como já disse, ela data lá da década de 70. O que é colocado? Olhar para os riscos psicossociais. Então, a gente vai falar agora de saúde mental e saúde emocional. E complementando a sua pergunta, Ana, eu digo a você, a lei diz assim, olha, quem tiver o preparo técnico pode implementar NR1. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. O que é esse preparo técnico? Exatamente onde nós vamos cair nas armadilhas, tá? O empresariado brasileiro vai precisar procurar, vai precisar ouvir, e não apenas, eu vou fazer isso aqui porque é mais baratinho, isso aqui... Não, olha, empresário, você está investindo na estrutura do seu negócio. Então, veja quem tem a competência. Vou dar um exemplo. Se amanhã aparecesse a oportunidade, olha, em tal lugar está contratando bombeiros, e você está ali disponível, desempregado, você é uma pessoa ágil, que qualquer foguinho no seu quintal, você corre lá com uma lata d'água, né? Eu vou lá, você é bombeira aqui, né, da cidade de São Paulo. De verdade, você tem essa competência? Saúde mental, onde o planeta Terra gastou $1 trilhão, o planeta, o ano passado. Você tem essa capacidade que nós que estamos assim no trabalho clínico, a gente às vezes não dá conta, a gente precisa atender para conseguir fechar um diagnóstico. Então, não pode ser uma oportunidade para você comprar kits prontos a preço de banana, e a lei, não é, Fernanda, ela diz do anonimato dos processos que nós vamos falar. Como nós sabemos que já tem empresa preenchendo papel na hora da refeição, como isso é anonimato? E a questão também, Ana, vamos pensar no seguinte, as necessidades de uma empresa financeira são umas. As necessidades de uma indústria automobilística são outras. As necessidades de uma indústria alimentícia são outras. E os riscos dentro de cada business são diferentes. Então, se você quer implementar algo que venda a partir de uma cartilha toda igual, você não vai conseguir mitigar os riscos de cada perfil empresarial. E o fiscal, quando visitar a sua empresa numa auditoria, numa fiscalização, percebe isso. Olha um outro risco que aqui é bem importante ser dito. Então, vamos supor que você, como empresário, opte por essa cartilha que é vendida hoje. A gente sabe que tem muita divulgação hoje online, né? E que serve para todo tipo empresarial, como, né, se valesse para todo tipo empresarial. O fiscal chega na sua empresa e, além de ver
O plano de gerenciamento de riscos, que é o que você vai ter que mapear, que são os riscos psicossociais agora, ele pode entrevistar os funcionários. Quando o fiscal entra do portão para dentro, ele pode falar com quem ele quiser. É óbvio que a empresa... Ele está autorizado. Então, é óbvio que a empresa, ela separa, normalmente, uma pessoa do DRH ou de comunicação para atender esse fiscal do Ministério do Trabalho. Porém, ele tem autonomia e livre acesso às pessoas. Então, o que se faz normalmente é confrontar. Olha, no seu setor existe esse risco? Existe esse, mas também existe esse outro e esse outro. Ele vai pegar o seu PGR e vai confrontar com o que o funcionário está dizendo, o colaborador está dizendo e o que tem no PGR da empresa. Então, não é aconselhável e é extremamente perigoso se ele notar, se ele perceber que o empresário está tentando maquiar, porque isso é uma tentativa de maquiar que você fez um inventário de riscos, mapear que você fez um plano de ação para mitigar ou eliminar esses riscos, porque a hora que ele confronta com o colaborador, não vai bater, Ana. Então, aqui vocês estão falando, tem 2 pontos aqui muito interessantes e mais para o pessoal, as pessoas que estiverem nos assistindo, compreenderem totalmente. Então, só de forma muito resumida, a NR1 antes, como ela era e o que foi adicionado, e que um questionário comum, pausterizado, não funciona para todas as empresas, e isso é o que se vende muito. Cada empresa tem o seu ponto que pode ser realmente algo que precisa ser mais investigado. E a Fernanda trouxe a comparação de uma empresa automobilística com uma empresa no mercado financeiro, farmacêutica. Não dá. Então, um questionário para todos não funciona. Não funciona. Certo. Não e funciona. O que mudou? Para o empresário entender que a NR1 não é igual ao que era antes. O empresário com a NR1, que vou repetir, ela é a mãe das normas. Depois dela vieram todas as outras normas regulamentadoras do trabalho. Ela previa que você deveria mapear riscos de segurança do trabalho, acidentários, biológicos, químicos, o que não tinha, e físicos. O que não tinha, que é a inovação agora, risco psicossocial, risco mental. Então, essa é a novidade da NR1. Perfeito. Tá? Essa é a novidade. Claro. E aí, a outra pergunta que você me fez foi... Sobre os questionários. Não dá para pausterizar. Não dá para ser igual. É impossível. Em cada tipo de empresa, a dor é uma. Não dói nem no mesmo lugar e nem é a mesma dor. Perfeito. Tá? Então, assim como não são iguais os riscos físicos, os riscos químicos, os riscos biológicos, os riscos de segurança do trabalho, que era tudo que o empresário já fazia. Agora ele precisa ter mais um capítulo. Vou perguntar para a Bel, como psicanalista, isso seria um modismo ou veio para ficar? O Brasil é o primeiro país a acrescentar essa questão dos riscos psicossociais. Isso é maravilhoso. Até nos deixa um pouco entristecido observar alguns movimentos sindicalistas, enfim, não estou aqui para fazer uma crítica, tentando adiar, tentando argumentar. Isso é muito importante para o empresário, é uma proteção para o empresário, é uma proteção para a empresa e uma proteção para os trabalhadores. Porque nós estamos falando de saúde mental, onde nós temos um sistema de governo SUS que não comporta mais tantos afastamentos, tantos adoecimentos, e também essa questão, assim, vamos fazer o questionário na empresa, vamos fazer o que nós chamamos de inventário. Ele tem que estar absolutamente adequado às leis, aquilo que o governo está pedindo. Então, para você fazer este inventário, você demanda de uma metodologia. Então, nós temos várias metodologias, HSE, temos o Copisco, temos várias, e tem pessoas que estão pegando esses questionários validados, estão apenas trocando perguntas, mas na hora que o auditor fiscal chegar na empresa e comparar, esses laudos serão inválidos. Então, o que é laudo em saúde mental? Seria quase o seu segundo RG. Olha a importância disso, de você ter um laudo. Quem assina esse laudo? Então, não pode ser feito, né, como a Fernanda falou, uma coisa na tabelinha, de qualquer jeito, o fulano que está desempregado, é o fulano que é bonito, que vai lá, olha, ele fala bem. Não, é questão de competência. Tá? O laudo ele vai gerar muitos benefícios ou muitos transtornos, não é, Fernanda, para a empresa? Dos pontos que as pessoas estão
negligenciando bastante é a parte da implementação. Exatamente. E tem algo aqui que para mim é bastante interessante, eu quero que vocês me contem, essa abordagem de vocês. Por que ela é tão diferenciada? Porque até então a gente vê muito um profissional quase que autônomo, individual, falando eu posso implementar a NR1 para você. E vocês juntaram, né, duas disciplinas totalmente distintas, né, o jurídico com a psicanálise, e se juntaram para formarem, né, e implementarem NR1 nas empresas. Me conta, vocês duas, eu queria ouvi-las sobre essa abordagem diferenciada, o que se diferencia das outras. Eu comecei há cerca de um ano atrás, porque eu já trabalho no corporativo há algum tempo, com cursos, dinâmicas em empresas de todos os portes. Eu comecei a ver que caminhar com a psicanálise, com a saúde mental, com a musicoterapia, que é um diferencial nosso, que nós também levamos para as empresas, enfim, todas as técnicas, que temos muitas técnicas diferentes, sem uma assessoria jurídica e sem um advogado realmente capacitado para isso, né, não é possível. E da mesma forma eu falo da minha área, você pode ser um excelente psicólogo, mas você sabe trabalhar no corporativo, você é um psicólogo organizacional, porque nós temos também essa especificação entre os psicólogos. Então veja como é muito subjetivo. O que nós temos aqui? Olha, se você está preparado, bom, qualquer pessoa pode fazer o curso e se preparar, inclusive existe uma certificação pelo MEC e tal, mas o que eu digo não é o curso que vai deixar você preparado. Não é? Nós temos excelentes médicos psiquiatras no Brasil, mas nem todos estão preparados para a oratória, estão preparados para fazer diagnóstico do ambiente, porque não será o diagnóstico de pessoas, mas do ambiente. E através desse diagnóstico do ambiente, que nós chamamos de DRPS, tá? Que vai ser colocado no que a Fernanda falou, no PGR, ou não, ele pode vir num dashboard diferente ali. Esse inventário ele tem que ser, vamos dizer assim, consumido exatamente pelas normas, né? E as regras dentro dessas normas que o governo está pedindo. Então, não posso fazer um questionário aleatório, ele será inválido, não será considerado. E o lado jurídico? O lado jurídico, né, é o seguinte, eu acho que não é só o lado jurídico, é como um todo, né? Veja que para tratar da NR e conseguir implementar a NR, a gente precisa montar times. Né? Então, eu e a Abel, a gente fez aqui um time junto com a Natália, que cuida do nosso sistema, e a gente tem um tríplice olhar. Então, assim, ela com a área psíquica, eu com a área jurídica, a Natália tem a área sistêmica, de sistema, tecnologia e inteligência artificial. Dentro das empresas, também tem que se juntar RH, governança, ESG, SESMIT, CIPA, para montar um time para cuidar de NR. E por que isso é tão importante? Quando a Isabel fala da implementação do inventário dos laudos do PGR, esses documentos precisam ser avaliados com olhar jurídico. Por quê? Porque esses documentos são esses documentos que serão utilizados numa eventual defesa trabalhista, para defender uma multa que foi aplicada pelo Ministério do Trabalho, para nos defender numa ação coletiva, numa ação civil pública, né? Então, se você tem, desde o início, um advogado trabalhando lado a lado com a psicoterapeuta que está fazendo e laudando essa situação e mapeando esses riscos e produzindo os documentos, melhor vai ser o seu corretivo caso haja algum problema jurídico. E o jurídico também entra na consolidação e na junção desses departamentos que vão ter que fazer novas normas na governança corporativa, por exemplo. Vão ter que publicar algumas ações dentro dessa empresa que vão ser também fiscalizadas. Então, os departamentos internos trabalham juntos e nós formamos uma equipe que cobre toda essa, vamos dizer assim, essa consultoria empresarial. Desde quando a NR é implementada até o fim, caso haja algum problema e eu precise desses documentos para ser utilizados no mundo jurídico. Perfeito. E aqui, eu acho que tem dois pontos interessantes, porque o que você está me falando, e complementando o que a Bel também apresentou, a gente não está falando só de um momento pontual, mas, na verdade, é quase que uma jornada, né? A jornada inicial é fazer esse diagnóstico, né? Esse laudo inicial, entender como é que está a situação dessa empresa hoje, mapear, monitorar, fazer um monitoramento do que era antes
para ver se já estava em conformidade ou não. E daí, então, ter toda a parte de implementação junto com os diversos times. Então, pode ser uma empresa pequena, que pode ser algo mais, entre aspas, simples, Isso. entre muitas aspas, e pode ter empresas maiores que você vai ter que falar com muita. Você vai ter que falar com jurídico, com compliance, com recursos humanos, e os departamentos dentro de uma empresa. Isso é né? vivo, Ana. Veja bem, ó. Tira uma foto nossa 10 anos atrás e agora. Tá igual? Não tá igual. A mesma coisa é a fotografia e inventário de uma empresa. Faz a fotografia disso hoje, dos seus riscos psicossociais hoje, com o quadro de colaboradores que você tem hoje. Vai ser igual a 6 meses? A 1 ano? A 2 anos? Então, isso é vivo. Sim. Isso é vivo. Agora, você falou uma palavra, riscos psicossociais. Palavra linda, mas o que é isso? significa? O que significa isso? Os riscos psicossociais, eles são medidos através do ambiente de trabalho, não por pessoas. Quando eu olho para determinado colega de trabalho e falo, poxa, ele não está muito bem, acho que ele está depressivo, isso eu estou avaliando a questão psicológica. Tá? Agora, quando eu falo em riscos psicossociais, eu estou vendo o grupo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. O assédio moral, tá? Que é um dos critérios que o governo coloca lá para a gente avaliar. Ele pode ser feito de forma explícita, você pode ter ali um constrangimento, um chefe que grita bastante com você, um chefe bastante autoritário, mas existe também o risco moral silencioso, aquele que você mostra um trabalho seu, tá mais ou menos, né? Então, assim, sempre existe aquela depreciação pessoal. Isso pode realmente levar a pessoa, ficando ali um determinado tempo, a ter uma alteração no seu comportamento. Bom, ok. Então, existe uma fala nessa NR1 atualizada que é assim, o inventário, que seria o primeiro passo, ele deve ser sigiloso. Tá? E pelo que nós estamos vendo, isso não está acontecendo. Por que sigiloso? Então, a gente criou um sistema onde nós mandamos o inventário via digital, né, no celular, vai para o celular do colaborador, e nós recebemos essa resposta. Não passa pelo compliance, não passa pelo RH, não é uma coisa, olha, a gente está assim conversando com vários empresários, um dia desses, um falou assim para a gente, né? Ai, mas eu quero saber o que eles estão falando de mim, estão falando mal de mim. Não, você não vai saber, porque isso é uma questão de credibilidade, onde nós informamos o colaborador, olha, você pode responder, não é, que nós vamos. Então, assim, caso o colaborador tenha alguma dificuldade, nós vamos mandar uma orientação, a Natália vai cuidar disso. Então, é todo um olhar respeitando a lei, não é? Porque aqui no Brasil, eu acho que existe um grande problema, né? A gente vai dar um jeitinho, ó, isso aqui não precisa fazer do jeito que eles estão pedindo. Mas fazer do jeito que estão pedindo, porque essa norma foi elaborada por pessoas com competência nessas áreas. Então, a gente também tem que valorizar esse trabalho. E se a gente fizer certinho, a gente não vai ter problema com o auditor fiscal, não vai precisar pagar multa. E qual vai ser o resultado, né? Eu estou há mais de 40 anos nesse mundo de saúde clínica mental, e o que eu desejo, né? Por que eu estou fazendo isso? Porque a Fernanda, a Natália, a gente decidiu fazer isso. Porque também é uma gota de contribuição da nossa parte para mudar o futuro, né? Quando você fala para uma pessoa, por favor, pensa num lugar legal que você está. Eu tenho feito isso muito com os clientes. Eu não ouço ninguém dizer meu trabalho, eu me vejo sentada no meu escritório ou lá no meu chão de fábrica, não importa. Então, veja como o trabalho ele está absolutamente massacrando o homem, porque através do trabalho eu vou perceber as minhas incapacidades. Agora tá? eu vou fazer um pouco um advogado aqui do diabo, tá?
o empresário, ele se sente cada vez mais encurralado, né, com todas as novas medidas que surgem, atualizações. De um outro lado, uma sociedade que também está mudando muito em termos morais, né, em termos do que é permitido, do que não é, e as coisas ficam muito tênues, né, o que é um assédio, o que não é, o que pode impactar no funcionário, o que não pode, o que de repente, você falou que pode ser um assédio até em silêncio, um assédio muito leve, o que isso efetivamente é realmente um assédio, o que não é. Então eu fico imaginando também o lado do empresário, ele se sente cada vez mais encurralado. E daí, eu quero ver se você já ouviu esse tipo de... Nossa, eu estou cansado, cada hora é uma coisa nova que aparece para mim. E de outra forma, o quanto é necessário, então, você contratar, tá com um time extremamente profissional e capacitado para que você realmente implemente de uma forma que, ao invés de ser algo que possa vir contra você, pelo contrário, fortalece a empresa em termos de clima organizacional, cultura da empresa, em diversos pontos. A NR, se bem implementada, né, a gente vai ajudar o empresário a gerenciar, a organizar o trabalho. Você vê, a ergonomia, ela traz essas questões que nós vimos, né, como a pessoa vai se relacionar com toda a dinâmica, as ferramentas ali do trabalho dela. Agora, e como isso acontece? O comportamento das pessoas, a gente não pode... você não pode adivinhar o que está acontecendo na sala ao lado com a porta fechada. Então, o empresário também ele está suscetível, né, Fernanda, a todo momento. Por exemplo, você tem um colaborador que está passando por um divórcio. Aí ele vem, ele fica lá na empresa deprimido, ele conta para todo o setor dele que ele está passando, ele descreve o casamento dele, até o divórcio, quer dizer, isso já causou uma toxicidade no ambiente, porque ali já, né, mudou, e ele nem percebe que ele está ali para trabalhar, né? Não importa o que aconteça, isso é ser profissional, não importa o que aconteça na sua vida. Se você, o que é trabalho? Você vende o seu tempo e sua capacidade por um X de dinheiro. Então, se você está ali naquele momento, você vai ter que ser forte. Agora, o empresário, ele está sendo punido, porque no afastamento do trabalhador dele, do colaborador, ele é culpado de tudo, né? Se a pessoa está gripada, vai lá sem máscara na empresa, passa, contamina o outro, ele já tem uma perda, que vai ter pessoas afastadas por 3, 4, 5 dias. Então, a NR1, eu acho que tem um lado muito democrático, porque ela olha os dois lados. E se você tiver bem laudado, bem orientado juridicamente, espera, esse aqui não é meu, esse aqui veio da sua casa, entendeu? E a relação com o trabalho mudou bastante ao longo dos anos, né, Ana? Sim. Hoje a gente tem outra relação com o trabalho. Então, teve uma época que, assim, mandava quem podia, obedecia quem tinha juízo. Não era assim? Esse era o ditado que a gente ouviu, né? A nossa geração, pelo menos, ouviu muito esse ditado. Hoje já não funciona mais assim. As pessoas não se interessam só por quanto financeiramente vão ganhar, mas elas desejam estar e fazer parte de um ambiente mais feliz no final do dia, né? Em um clima mais agradável de se trabalhar, não visando somente o dinheiro. Não é só isso que as pessoas querem hoje em dia. Então, para a retenção de talentos, o empresário precisa se preocupar com essas coisas, porque os grandes talentos vão-se embora. Sim. Eles não ficam num ambiente que só tem pressão. E pressão, você sabe que pressão, até um certo nível, é saudável. É que nos faz crescer, nos tira da comodidade, da acomodação, nos faz se interessar por novos caminhos, novas ideias, né? E isso é muito produtivo quando eu olho isso no setor empresarial. Porém, se isso for desmedido, isso tem um custo. Qual é o custo? Quem é bom vai embora. Quem é bom não fica, porque não se sujeita. Né? Então, essa relação com o trabalho mudou muito. Então, por um lado, você tem hoje um perfil profissional que busca um mercado totalmente diferente de 20, 30, 40 anos atrás. Né? Então, assim, os requisitos dessa geração, e até da nossa, que nem é dessa geração, mas que hoje olha o trabalho com outra perspectiva. E você tem um empresário que tem interesse na retenção desses bons talentos e de manter um agradável clima organizacional, né? E ter mais produtividade, porque quem está satisfeito produz mais, sim. Ele também tem interesse em produzir esses documentos de uma forma correta para que equilibre com os interesses do trabalhador também. Sim. No fundo, é isso que se busca. A sociedade mudou, as doenças mudaram também. Há alguns anos atrás, 20 anos atrás, né, Bel? A gente não falava tanto de doença mental como a gente fala hoje, Ana. Sim, exato. Isso era uma vergonha.
né? Eu me lembro quando eu era criança, a gente falava de... Né? Os doidos vão para o hospício, não era isso que a gente falava? Só que hoje a nossa sociedade está adoecida. E não é no Brasil, é no mundo. A gente fez uma pesquisa, a gente apresentou esse tema numa palestra alguns dias atrás, uns 15 dias atrás. Não sei quantos trilhões se gasta no mundo. 1 trilhão. 1 trilhão. 1 trilhão. De dólares com no doenças, mundo. com colapsos mentais. Colapsos mentais, que não é uma prerrogativa e nem uma coisa de brasileiro, mas é mundial. Então, veja bem, precisa ter... um ponto de equilíbrio que faça com que os trabalhadores se interessem pelas empresas e as empresas comecem a se adaptar a esses novos trabalhadores. E eu vou fazer uma comparação, Fernanda, que até que você me falasse se faz sentido, mas retomando, relembrando aqui historicamente, a gente teve a LGPD. Aí depois a gente teve a escala, né? Como é que chama? Toda a pressão em cima do empresário, vamos falar isso, né? E eu falo que... Você acompanhou essas mudanças? Muitas mudanças. LGBT, inclusive, foi um tema que eu falei no Japão, fora daqui, quando essa legislação veio a ser aplicada no Brasil, porque ela nasce, né? Não no continente brasileiro, não no continente da América do Sul, mas ela nasce fora do Brasil, passa pelos Estados Unidos, Europa, e depois veio ser implementada aqui. Eu falei sobre isso no Japão, alguns anos atrás. E foram várias, vamos dizer assim, pressões que o empresário vem sofrendo ao longo dos anos. Então, a implementação da LGPD, teve o Marco Civil também. A gente vem hoje discutindo a escala 6x1, que me parece agora foi adiada para depois da eleição, essa nova votação. Então, está aí, né, vamos dizer assim, sobrestada a análise da escala 6x1, mas vai pressionar o empresário sim. A gente tem a reforma trabalhista, né, que também quem não está adaptado, não está se adaptando, está super atrasado, né? O fisco vai ter muito mais elemento aí para fiscalizar as empresas, de quem não estiver adaptado vai sofrer severas penas. Então, a pressão em cima do empresariado, ela é grande, ela tem sido grande. Esse país é difícil de lidar, sabe, Ana? Porém, contudo, todavia, a gente tem que transformar isso numa oportunidade. Exato. Eu acho que é esse momento que a gente vive com mais, vamos dizer assim, essa cobrança do empresário brasileiro. Isso tem que ser visto como uma oportunidade de regularizar uma situação dentro das empresas. E a gente sabe que existe toda a pressão do lado de lá. Se você faz o seu by the book direitinho, a gente tem uma empresa mais saudável. A gente tem um mundo melhor. Agora, eu vou aproveitar. Você falou as penalidades. A empresa, o empresário ainda, que fala, não sei se eu vou implementar, não sei se é a hora. Quais são os riscos para a empresa? Olha, em termos de multa. Vamos falar de bolso. Vamos falar de dinheiro, né? Vamos falar de dinheiro. Como diria o meu pai, o bolso é a parte do corpo humano que mais dói, né, Ana? Mas assim, não vai dar para deixar para depois, tá? Porque o fiscal, a partir de hoje, ele vai pedir o PGR atualizado com risco psicossocial. Então, não dá para deixar para depois. Esse é um ponto. Mas se, porventura, não se adaptar, ele vai sofrer multa, que pode ser de leve a gravíssima, e a multa pode ser 67 mil por colaborador. Então, você imagina isso multiplicado por colaborador dentro da sua empresa. Aí vai ser autuado, isso vira o quê? Um risco fiscal. Porque se você não paga a multa, você vai ser inscrito na dívida ativa da União. Você vai ser executado pelo fisco. Aí você tem também o risco trabalhista, gerações trabalhistas. Você tem o risco do Ministério Público do Trabalho de fiscalizar, pode gerar uma ação coletiva. E você pode ter também o risco do INSS te processar. Porque se o seu trabalho, se a sua empresa não tem o PGR completo com risco psicossocial, você não fez o seu dever de casa perante a portaria INR1, você gerou um acidente de trabalho, um afastamento pago pelo INSS, que pode processar a sua empresa e exigir a devolução desses valores dispendidos pelo Estado Maior, pela Seguridade Social. Então, veja, tem de tudo quanto é tamanho o risco, entende? Tem algum que é mais relevante, assim, algum aspecto jurídico que seria mais relevante para mostrar um lado mais emergencial mesmo? Aí seriam as multas, realmente. As multas é o mais imediato. Agora, se a gente falar de reputação, uma ação coletiva do Ministério Público do Trabalho mancha a reputação de qualquer empresa. Esse eu acho que é um dos pontos que você tocou, Fernanda, que são muito importantes, né? Porque a reputação, ela demora muito para você construir. Eu falo porque eu sou da área de marketing, né? E o marketing, a gente estuda muito sobre reputação corporativa. E você consegue destruir, às vezes, uma reputação em questões de horas, né? Aí vem aquelas crises, né? Gigantes. Então, isso também impacta uma empresa, aquela empresa Best Place to Work. Isso,
E tem uma questão também, a gente está falando aqui do inventário, né? Que você vai colocar lá no seu PGR. E o segundo passo que você também tem que mostrar para a fiscalização, como está o seu cronograma com a implementação dos processos contínuos, né? Porque a questão de você entrar numa empresa e você ajudar essa empresa, e a gente está falando desde a diretoria, da presidência da empresa, do compliance, principalmente o RH é muito complexo. E como você vai implementar isso? Qual é o processo que você vai dar? Qual é a ordem dos programas contínuos? O que é o programa contínuo? É como você vai conversar com os colaboradores sobre essas questões dos riscos psicossociais. Como você vai conversar? Vai ser por palestra? Vai ser online? Nós temos até, a Natália desenvolveu o sistema de denúncia. Muitas vezes o colaborador tem denúncia, então isso é muito importante. Então, essa força da implementação e quem vai implementar, ela tem que saber, porque você vai conduzir. E às vezes, uma pequena condução, não é que nós vamos, né, Fernanda, entrar na empresa, mexer tudo, não, nós não vamos fazer nada disso. Nós fomos numa empresa outro dia de medicina, uma empresa de saúde, e já entrando ali, a gente já viu a questão da acessibilidade totalmente errada. Tinha uma passadeira no chão que ali não tinha condição nem de se passar pelo artigo da passadeira, um pano, não tem condição de fazer a higiene do local. Então, a gente já olha e fala, meu Deus, aqui não passou nem a vigilância sanitária, não é, Fernanda? As multas já não serão mais só da NR1, serão multas que a Fernanda, com a sua assessoria jurídica, já fala, olha, vamos cuidar disso, disso. Irregularidades maiores. Maiores. Então, isso é muito importante. Bel, você falou de uma coisa de processo, que eu acho que é muito interessante. Então, eu agendo uma reunião com vocês. Né? Eu sei que aqui tem também segredos, né, que vocês vão falar junto aos clientes de vocês, mas me conta um pouquinho do processo. Como é que funciona? Do dia 1, vocês entram, como é que começa esse laudo? Só para entender uma esteira, para as pessoas entenderem, ficar uma clareza, desde o mas como é que seria esse processo? Quais são os steps? Como é que funciona? Vamos lá, o passo a passo. Passo né? a passo. A pessoa nos contacta através do nosso telefone, nosso site, né? belterapias.com, enfim. E nós vamos... Vocês trabalham em conjunto? Nós trabalhamos em conjunto, nós certo. Somos uma tríade, né? O jurídico, aqui a saúde e a Natália no sistema. Então, a pessoa vai agendar um horário, nós vamos ouvir esse empresário, e aí isso tudo é gratuito, tá? Nós vamos fazer essa audição gratuita, vamos marcar um horário, se necessário, se for ao nosso alcance dentro de São Paulo, pode ser também fora, porque a lei é por todo o Brasil, nós estamos aqui falando para todos os empresários, não é, Fernanda? De todos os portes de empresas. Sim, né? Exatamente. Muito, né? Então, nós vamos até o local, né? E depois nós apresentamos uma proposta, tá? Essa proposta comercial eu gosto de chamar de investimento de estratégia. E com certeza isso vai funcionar muito bem, primeiro porque sabemos o que fazemos e como fazemos, né? E a partir daí nós vamos começar o trabalho. E a lei também exige que os colaboradores tenham a informação através de propaganda dentro da empresa, que isso seja tudo sinalizado. Então, a Natália também desenvolve essa parte. Aquelas empresas que nos contratam, elas levam um pacote fechado. Ana, se você tiver uma empresa e quiser nos contratar para a implementação, você não vai precisar se preocupar com nada. Claro, a não ser você fazer as medidas que nós fazer uma vamos... piadinha boba. Quem é individual não precisa, né? Não. O único caso, empresário individual, só tem você. É só ele que Mesmo se ele tiver fornecedor, se ele tiver uma rede com que ele se relaciona, se você for um PJ único, você não precisa, tá? Agora, se você tiver um funcionário
registrado, né? Precisa. Você vai precisar. E aqui, Fernanda, a gente está falando de ONGs, de igrejas, Tudo. de tudo. Qualquer tipo empresarial. Qualquer tipo. Se você tiver uma igreja e você tiver um assistente ali na hora do culto, na hora da missa, você precisa fazer um inventário desse assistente também. O único inventário que é desprezado, né, mas que nós indicamos você fazer também, é por todos aqueles que são terceirizados na sua empresa. Então, se você tiver ali a equipe de segurança, a empresa que deve trazer o laudo para você. Mas, pelo sim, pelo não, a gente fala, poxa, então vamos laudar todo mundo, depois a empresa vem, porque se passar a fiscalização, você está regular. E aí, falando claramente, né, do que a gente pode oferecer, contribuir e agregar valor ao empresário, fazer o mapeamento, o laudo e o plano de ação para mitigação ou eliminação desses riscos psicossociais. Nós também damos todas as palestras, a gente tem um rol de 13 itens que o Ministério do Trabalho e Emprego sugere para o empregador fazer de palestras e treinar realmente os seus colaboradores. Nós entregamos todas essas palestras, seja online ou face-to-face, presencial. E, por fim, quando há necessidade, a validação jurídica de todos os documentos que serão preparados pela área psicológica, vamos dizer assim, e a defesa em autuações também que essas empresas eventualmente possam sofrer. Até a orientação de como atende esse fiscal do trabalho, como lida com reclamações trabalhistas sobre esse tema. Então, a gente tem essas vamos dizer assim, 3 pilares de atendimento ao empresário. Que eu achei muito interessante, vocês também têm um sistema, acho que eu posso chamar de sistema, considerando todos esses pilares que vocês falaram, incluindo treinamentos, palestras, que é o da conscientização, né, de colaboradores, para você também entender, né, o que faz parte desse guarda-chuva, entender como criar um clima mais prazeroso e saudável para se trabalhar. Tem um ponto do canal de denúncia aqui também, né, que faz parte desse sistema, porque mostra esse lado desde o anonimato, começa na parte do questionário, do laudo, né, que é fundamental. Né, o anonimato, você ter a certeza de que eu posso estar falando o que eu estou sentindo, a situação. E tem vocês também criam um canal de denúncia para que quando o funcionário, de alguma forma, se sinta coagido, não sei, vá até esse canal e possa denunciar. Então, é muito importante que é através dele que você começa a fazer a transformação. Às vezes você tem ali um funcionário que está há anos ali, vamos imaginar que ele esteja fazendo um assédio psicológico ou até sexual, tá? Nós estamos falando aqui da realidade e aquela funcionária ou funcionário está absolutamente constrangido, ele chega a apresentar, vamos dizer, até um transtorno de ansiedade, ele vai ter crise de pânico com toda aquela situação, porque ele está com muito medo, não é? Então, assim, isso falando das questões mais leves, né, que pode vir até para uma depressão, pode evoluir para várias questões aí de saúde mental. Então, esse canal de denúncia é exatamente, vamos dizer assim, a veia maior, né, onde a gente vai poder trabalhar e equilibrar. Ah, mas nossa, a pessoa está ali há 12 anos, não, isso não é possível, não, isso é possível. E se a gente for, né, Fernanda, anterior, se a gente for lá fazer uma pesquisa, a gente vai ver que até pessoas se desligaram da empresa, quer dizer, existe toda uma história, né, através de o que antecede uma situação é sempre uma história, não é? Sem dúvida. Então, isso seria muito importante, essa questão investigativa, e também importante como é que a gente vai levar. Agora, se, vamos supor, eu faço uma denúncia, todo mundo está sabendo o que eu falei, eu nunca vou falar a verdade total. Tem que gerar segurança. Tem que gerar segurança. Verdade, né? Imparcialidade na análise e segurança para quem faz a denúncia. Além disso, o canal de denúncia é uma recomendação do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, é via sistema, como você disse, né? Então, tem análise de laudo via sistema. Então, o empregado recebe um link e vai preencher aquele link no anonimato. A empresa não vai ter acesso a essas informações, né? E a Isabel vai produzir esses laudos e o plano de ação mitigatório. E também tem o canal de denúncia, que é via link também. E tem que ser imparcial, tem que ser autônomo, porque isso demonstra lisura, isso demonstra que a empresa quer realmente tratar aquela denúncia,
né? Que não quer esconder aquela denúncia. É imparcial, porque se você faz uma denúncia para quem está dentro da empresa, eventualmente um ou outro fica tentando identificar o denunciante e pode gerar uma perseguição. Então, é uma coisa bem isenta de qualquer julgamento. É uma coisa externa, que vai ser feita uma análise. E se não for da nossa competência, a denúncia que foi recebida, a gente vai submeter à empresa, porque não tem nenhuma informação, por exemplo, sigilosa, que a gente não possa abrir. Às vezes não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com a área psicológica, e a gente submete à empresa para dar o devido tratamento. Mas se for da área psicológica, a gente vai receber, acolher e dar uma sugestão de como deve ser tratada aquela denúncia. Perfeito. E uma leitura que eu faço aqui é que, inicialmente, o empresário pode falar, poxa, eu vou ter um investimento, né? Ou alguns podem até fazer a leitura de ter um gasto inicial, mas, na verdade, isso aqui pode ter um retorno muito, em termos de financeiro para a empresa, porque é um menor adoecimento de funcionários, um lugar que, menor como a Fernanda rotatividade, mais retenção, né? Pessoas mais engajadas para alcançar as metas e os targets daquela companhia. Então, eu só vejo benefício se bem implementado. É um investimento, não é um custo, e isso deve ser medido em KPIs. Então, quanto se investe em saúde mental, quanto se investe nesse mapeamento, e a gente começa a medir, ajuda o empresário a medir também os benefícios colhidos depois dessa implementação. Isso tudo tem que ser medido, né, Ana? Hoje o empresário precisa saber qual o risco, quanto custa essa medicação, e qual é o investimento e qual o benefício desse investimento. Então, tudo isso é um processo. Não é rápido, não é simples, porque para você mensurar o retorno daquele investimento, você leva um tempo, até para mudar o ambiente de trabalho, quando é o caso, mas a gente ajuda a desenvolver esses KPIs também, né? Como uma campanha de marketing, você falou que vem da área de marketing, né? Então, se você pede um budget para fazer uma campanha de marketing, quantas peças a mais, quantos carros a mais, quantos equipamentos a mais você vai vender. O marketing não dá isso exatamente. E pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado, mas você vai mensurando isso pós-campanha, né? E vai mostrando o retorno daquele investimento para o empresário que aprovou seu budget. É isso. Perfeito. Eu acho que, assim, em saúde mental, NR1, ela sempre falou, como a Fernanda disse, né, a mãe de todas as NRs, mas ficou esquecido, né? Era uma coisa que se preocupava mais com a CIPA dentro da empresa, com a segurança, com isso, com aquilo. Agora ficou num ponto, eu acho que o empresário não pode nem reclamar muito, porque, na verdade, são 2 anos que ele teve para se organizar, para fazer, e ele foi também aqui por um caminho muito alternativo, não que não seja valioso, mas, por exemplo, eu vou colocar um laboral na empresa. Olha, é ótimo que a sua empresa tenha isso. Eu vou colocar yoga, perfeito, mas você não atinge a saúde mental. A saúde mental é a raiz da planta. Né? Se nós formos olhar só para o caule, as folhas, os frutos, a gente vai ter uma ideia distorcida. Então, saúde mental é olhar para a raiz. E o que eu pergunto, né, eu deixo aqui essa pergunta aos empresários, quem você está contratando, quem você vai contratar, talvez até por uma questão financeira de preço, vai ter a condição de olhar essa raiz e classificar o tipo de raiz que você tem? Porque se você não fizer isso, não vai suportar. O inventário ele é bienal. Então, você faz a cada 2 anos. Agora, os processos contínuos, eles são anuais. Não é? Agora, imagina, eu sou empresário, eu implementei o NR1 de uma forma meio capenga, não contratei o melhor profissional, e eu sei disso, porque eu quis economizar, e um auditor, um fiscal, na verdade, vai na minha empresa daqui 1 semana, ou daqui 2 semanas, e ele agora fala, poxa, será que eu fiz certo ou não? Ou aquele que ainda está atrasado, não fez. Qual que seriam as orientações de vocês? O que esse empresário deve fazer para a próxima semana? Bom, para a próxima semana, com certeza, se você tiver um bom fiscal, o seu laudo vai ser reprovado. Então, seria bacana você contactar uma equipe de implementação confiável, para que você, pelo menos, não vai ter tempo de fazer tudo, fazer essa questão para a próxima semana, mas ele pode dar uma declaração que você entrou em contato, que você fez uma primeira abordagem errônea na sua empresa e que você está indo atrás. Eu acho que isso, com certeza, não é, Fernanda, o auditor fiscal vai dar um tempo. Olha, eu passo aqui daqui 15 dias para ver, talvez isso possa acontecer, talvez.
não é? Bel, eu digo que você sabe que depende muito da região. Né? Tem fiscal que, ao invés de visitar, manda um e-mail para a empresa oficial pedindo os documentos. Então, ele te dá um prazo de 15 dias, por exemplo, é o padrão, ou 30 dias, e lista os documentos que ele quer. Quando você recebe esse e-mail do Ministério do Trabalho, se você já vê ali naquele rol que o PGR é o que ele quer, por exemplo, então, você não vai ter esse tempo de falar com o fiscal, olha, eu estou contatando uma empresa, vou contratar prestador de serviço para laudar para mim, fazer a implementação. Não vai poder fazer isso. O que você faz é ligar para a gente, entende? Sim. E imediatamente a gente começa a trabalhar em conjunto com você. Porque você tem 15, 30 dias para entregar essa documentação para a DRT, para o fiscal do trabalho. Então, esse é o melhor caminho. E eu vou repetir aqui uma palavra que eu disse, duas, na verdade. A primeira é a oportunidade. Que o empresário veja isso como uma oportunidade de sustentar melhor o seu negócio, né? E de evitar problemas com a justiça de uma forma geral, né? Seja no ramo tributário, fiscal, trabalhista ou previdenciário. E segundo é preventivo. O empresário brasileiro, eu acho que tem muito que aprender sobre esse pilar preventivo. A gente atua muito no corretivo. Eu, especialmente, é sempre no corretivo. Eu falo que advogado você só chama quando tem uma tragédia. Aí você me liga que, doutora Fernanda, preciso disso, isso. Então, assim, a gente está sempre atuando no corretivo. A gente precisa aprender a trabalhar no preventivo. Então, essa alteração da NR1 e a nossa ideia é de ajudar o empresário brasileiro a se adaptar. Vê isso como uma oportunidade, por mais difícil que seja a implementação. Eu sei, como a gente disse aqui, de vários outros pontos que esse empresário tem que se adaptar ao longo dos anos e custa, sim, um investimento, né? Mas é uma oportunidade, vamos ver dessa forma, senão ninguém vai ficar retido no seu negócio. E prevenção. Vamos atuar preventivamente. Isso diminui custos, isso reduz riscos. E isso, no final do dia, é dinheiro no bolso do empresário. Você tem um saving de caixa. Perfeito. Essa é a nossa ideia. E eu deixaria aqui uma pergunta. Como você quer que a sua empresa se encontre? De forma regular ou de forma irregular? Então, você pode estar com tudo certinho, as suas DARFs, tudo lá bacana. Mas você sabe que está faltando a implementação da NR1. Então, isso vai ser uma sombra na sua vida, empresário. E a gente tem feito cafés, né? Olha, os nossos cafés são ótimos com os empresários e tal. Nossa, que preocupação. Quanto medo, né? Quanto medo eles têm. Então, é uma coisa assim que a NR ela vai ajudar desde a presidência da empresa até a porta de entrada da empresa. Eu canso de ver, a empresa tal, o propósito é esse, os valores da empresa. Gente, é muito apenas ali a fachada da empresa, a entrada da empresa. Então, realmente, você confia em quem vai fazer seu laudo? Você vai confiar nesse laudo? Porque depois você tem ali para fazer os programas contínuos. Como é que vai ser? Então, isso é importante. Se eu já começo meio esquisito, né? Acho que não vai dar muito certo. Perfeito. E para finalizar, eu acho que depois dessa conversa, né, tão enriquecedora e esclarecedora, principalmente, como é que as empresas podem contatar vocês? Porque a gente está falando aqui com duas profissionais. Eu gostaria de entender qual é o ponto de contato. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, né, o contato de vocês, telefone, da Natália. Natália não é uma entidade, a Natália está aqui na sala também. Ela existe. Ela é mais low profile, mais quietinha. Mas eu gostaria que vocês falassem qual que é a melhor forma de entrar em contato com vocês. A melhor forma seria pelo site belterapias.com, tá? E lá nós vamos te orientar, te direcionar, tá bom? Perfeito. E com certeza a gente vai ter um horário para falar com vocês, né? E essa Natália, que não é uma entidade, no momento que você acessa o site e preenche lá, acessa o nosso contato, a Natália automaticamente já vai responder, não vai deixar ninguém sem resposta. Então, pode contatar pelo site, o telefone está lá, né? Tem o Fale Conosco. E a gente vai deixar tudo aqui também, para que as pessoas possam acessar aqui na tela. É um site institucional onde a Natália vai responder rapidamente, a gente agenda uma reunião e atende com o maior prazer. Perfeito. Então, eu quero agradecer o seu tempo, né? O tempo que você ficou aqui conosco. E aqui na descrição desse vídeo você tem todas as informações. Site, e-mail e telefone para entrar em contato com elas. Mais uma vez, eu quero agradecer vocês por virem aqui, por contar, né, sobre a NR1 com tanta clareza. Né? E muito, muito obrigada.
pela presença de vocês mais uma vez. Obrigada, Obrigada, Ana. Nós que agradecemos o Nós convite, que né, Bel? agradecemos, Foi uma delícia esse bate-papo. Muito bom, Obrigada. muito bom, Obrigada. obrigada.